Vou fazer da oração de Paulo a minha oração. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele fez nessa conferência. Não somente no primeiro período, o Senhor fez grandes coisas, e também agora no segundo período, o Senhor está trabalhando em vocês. As reuniões e as palavras foram de uma sequência maravilhosa, desde a primeira reunião até hoje de manhã. E hoje de manhã, nosso querido irmão César, ele deu-nos um contexto do que está sendo revelado no livro de Efésios. Isso também me dá base para falar hoje à noite. Vou usar a mesma base, o mesmo conceito, mesmo contexto do livro de Efésios. Irmãos, o livro de Efésios começa com a visão maravilhosa de Deus. É uma oportunidade para você ver uma causa. Quem precisa de ter uma causa? Os jovens precisam de uma causa, né? No capítulo 3 de Efésios, Paulo, depois de falar, capítulos 1 e 2, ele fala: por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Quer dizer, Paulo, ele tinha uma causa, ele deu a sua vida por esta causa, e nós precisamos de uma causa. Os jovens que estavam nos diferentes países europeus, vivendo sem muito sentido, e às vezes discriminado pela sociedade europeia, e eles de repente vivendo uma vida sem causa, perambulando pelas ruas, e um dia receberam uma causa e se alistaram ao Estado Islâmico, se tornaram os guerreiros islâmicos radicais, violentos, e hoje, né, se espalha pelo mundo todo, porque eles não tinham uma causa e de repente tiveram uma causa. Claro que esse é um exemplo muito ruim, mas nós queremos que vocês tenham uma causa boa. Vocês querem ter uma causa esta noite? Então, melhor coisa é vermos o que está no coração de Deus. Efésios 1, parte do coração de Deus da eternidade passada. Tudo que Deus projetou, Deus, Ele planejou. De manhã, o irmão César mostrou como arquiteto que as obras feitas sem projeto geralmente acabam se transformando em um caos. E toda obra boa tem que se começar por um bom plano, bom projeto. Nosso Deus é um Deus de plano, nosso Deus é um Deus de projeto. E temos que dar graças a Deus, com gratidão nos corações, é que Deus nos incluiu no seu plano. Deus poderia não ter nos incluído,
mas Deus, Ele colocou-nos lá no centro da sua vontade. Ó Senhor Jesus, eu vou começar pelo versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vocês não têm ideia do que eu li aqui, vocês não têm ideia da preciosidade. Deus quer nos dar toda sorte de bênção espiritual. Essas bênçãos não existem aqui na terra, não existem no plano físico, não existem no plano material. E Deus quer nos dar essas bênçãos no plano espiritual, no plano celestial. E a primeira bênção é a própria bênção do Pai. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de você existir, ou melhor, antes do mundo existir, Ele havia nos escolhido em Cristo. Porque no tempo, nós hoje cremos em Cristo e nós estamos nele. Quem está em Cristo, levanta a mão. E você sabia que pela sua experiência hoje de estar em Cristo, Deus escolheu você antes da fundação do mundo? Sabia disso ou não? Deus já teve a presciência de que você estaria em Cristo. E em Cristo, Deus então te escolheu antes da fundação do mundo. Quem aqui tem consciência de que Deus nos escolheu você? E que Deus te guardou durante todo esse tempo até agora para você estar aqui sentado? Quem tem a consciência? Você sabe que eu, quando pequenininho, antes de vir para cá, eu vim para o Brasil juntamente com a minha família no ano de 1960. Eu, quando tinha ainda por volta de 8 anos, 9 anos, eu já tive alguns incidentes que eu quase morri, não poderia estar aqui. Por volta dessa idade, eu fui para uma praia lá em Taiwan ainda, para uma praia, 8 anos, cheio de vigor, tal, junto com meu primo, um pouquinho mais velho que eu. Esse meu primo não sabia nadar. Então, eu falei, não, fique tranquilo, fica comigo, eu sei nadar, tal. Aí nós somos, sabe aquele tipo de areia? Não areia fina, areia grossa e que se move de um lugar para o outro. Esse tipo de areia é muito perigoso, porque ele de repente pode aparecer uma cratera. E eu e ele, os dois meninos, nós fomos descendo na praia. E de repente encontramos uma desses buracos. E eu afundei. E ele, desesperado, não sabe nadar, ele pisou em cima de mim e ficou com os 2 pés nos meus ombros. E apareceu a cabeça dele lá, né, na água, e gritando socorro. Gritando socorro. E um adulto lá da praia veio salvá-lo. E quando salvou-o até a praia, que ele avisou que tinha outro lá. E esse outro era eu. Eu praticamente, irmãos, já tinha morrido. Quando me tiraram para a praia, sem respiração, já não tinha, e a minha mãe desesperada, não sabia o que fazer. Nessa hora, irmãos, como Deus providencia as coisas, havia um médico, estacionou seu carro com todo o equipamento médico no carro do lado da praia. Quando ele viu aquela situação, ele pegou a sua mala, veio me socorrer. Irmãos, eu fui ressuscitado literalmente. Não respirava mais.
o Senhor, Ele quis que eu ficasse hoje aqui. Eu não estaria aqui. Senhor Jesus. Você tem consciência disso também, que o Senhor te salvou em várias situações? E em várias situações que você nem sabe que Ele te salvou. Porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E outra vez o meu irmão mais velho, acho que está até aqui, por aqui, veio dos Estados Unidos. Ele me levava de bicicleta, eu sentado no cano da bicicleta dele para ir para a escola. E em Taiwan, em Taipei, naquele tempo, muitas bicicletas, é um mar de bicicletas. E ele parou como todo mundo num semáforo. Tinha um caminhão do exército, 2 eixos traseiros, aquele caminhão enorme, 2 eixos traseiros, todo mundo parou, cheio de bicicleta. Ele se desequilibrou e eu caí. Quando eu caí, entrei com as pernas debaixo da roda do caminhão. Minha perna ficou presa dentro naquela roda traseira. E quando eu caí, encaixei exatamente onde estava um pneu do caminhão. O semáforo abriu. Quando abriu, o caminhão começou a sair, acelerar e sair. Irmãos, foi por um triz. Gritaram. E o motorista parou, já tinha esmagado um pouco, parou. Irmãos, eu pelo menos estou com as 2 pernas hoje aqui. E outro momento, moleque levado, sentado na varanda, na parte de cima da minha casa lá em Taipei, num cano, 2º andar, um cano. Criança não tem medo de perigo. Você está no cano e de repente escorreguei. Irmão, se eu tivesse caído no andar de baixo de cabeça, eu poderia não estar aqui também, né? Mas graças a Deus consegui. A perna enganchou no cano e rachou a minha cabeça aqui na nuca. Eu tenho algumas fotos enfaixado aqui, ó. Criança, enfaixado por causa disso. Irmão, são várias experiências desse tipo. Minha casa tinha um pastor alemão grande, que meu pai comprou do Japão. E a minha mãe gostava de treiná-lo. Minha casa era um jardim enorme, né? E tinha um muro de cerca-viva, assim, bem alto. Minha mãe gostava de treinar o cachorro para ele voar em cima do muro de cerca-viva. Ela jogou uma pedra e eu saí de trás da casa. Me pegou aqui na cabeça. Quem chegar perto de mim pode ver que tem essa marca até hoje aqui, ó. E outra vez andando ali na mesma casa grande que nós tínhamos. Um amigo meu, no telhado de um edifício lá, jogou um cabo velho, enferrujado. E eu estava andando de bicicleta e ó, abriu tudo aqui, ó. Injeção de contra-tétano, hospital, tal. Irmãos, graças a Deus eu estou aqui. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele não deixou você partir deste mundo, porque Ele tem um propósito com você e comigo. Maravilhoso. Nós fazemos parte da sua vontade. Que eu quero começar falando aqui, irmãos. Eu quero que você fique muito seguro de que você e eu fazemos parte do beneplácito de sua vontade. Talvez você não saiba nem o que significa esse termo. Beneplácito pode-se entender como um bom prazer.
pode-se entender como um desejo do coração de Deus. Irmãos, Deus nos colocou como centro da sua vontade, o desejo dele é nos ter. E nós fazemos parte do beneplácito da vontade de Deus. Se fizéssemos parte da mente de Deus, irmãos, já é bastante bom. Se fizéssemos parte da emoção de Deus, Deus nos amou. A emoção de Deus, irmãos, já é bom demais. Mas, irmãos, é mais seguro ainda nós fazemos parte de algo que está na vontade de Deus. Não sei se você sabe que neste universo não tem nada mais seguro, mais forte do que a vontade de Deus. Se Deus tem a sua vontade, Ele vai fazer acontecer. Você acredita nisso? E eu e você, irmão, descansamos no beneplácito de sua vontade. E Ele tem mais uma coisa, né? Vou ler aqui para vocês, no versículo 5. E nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quer dizer, Deus nos predestinou em Cristo para a filiação, para sermos filhos herdeiros de Deus. Você e eu, antes mesmo de Deus ter criado o mundo, antes de existirmos, Deus já nos escolheu e Deus nos predestinou para sermos filhos dele, e não só filhos de Deus, mas Deus quer nos fazer herdar todas as coisas de Deus. Irmãos, você precisa pedir para o Senhor: Senhor, ilumine o meu coração, ilumine os olhos do meu coração para eu conseguir enxergar tudo isso. Você é importante para Deus. Você é muito importante para Deus. No versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus tem uma vontade e essa vontade é um mistério, mas Deus nos desvendou segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Quer dizer, nós fazemos parte do bom prazer de Deus na vontade de Deus. Não tem lugar mais seguro, é o porto seguro. E no versículo 11, é mais importante ainda: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quer dizer, Deus não mexe um dedo, Deus não faz uma coisa que não seja pelo conselho da sua vontade. E quem está na sua vontade? Quem é que está no centro da sua vontade? Quem é o beneplácito de sua vontade? Somos nós. Espero que você consiga, o Espírito consiga te revelar isso. Senhor Jesus. Tem muita coisa aqui no capítulo 1. Eu não vou explicar, não tenho tempo. Mas eu vou terminar aqui para vocês, ó. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele deu a igreja, Ele deu Cristo para nós, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, e nós viramos o que? O seu corpo. Você ainda não tem como raciocinar isso, é coisa fora da nossa imaginação. Aí quando chega no capítulo 2, nos mostra quem nós éramos. Quem nós éramos? Quem sabe? Quem nós éramos no capítulo 2 de Efésios? De manhã, o César falou para nós. Nós éramos esse material imprestável, totalmente imprestável, arruinado por Satanás, arruinado, não é?
pela artimanha de ter a serpente enganado a Eva e feito o homem transgredir contra a palavra de Deus e ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem abraçou essa tentativa de ser bonzinho, comendo do conhecimento. Mas, irmãos, Deus sendo rico em misericórdia e graça e amor, Ele, Senhor Jesus, sendo nós ainda pecadores, o livro de Romanos fala que nesse mundo, nesta terra, não há um justo, nem sequer um. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todos, sem exceção, já estão condenados à morte eterna. Porque ninguém consegue escapar desse julgamento, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão. Portanto, nós entramos num dilema. Se a gente derrama o sangue, também estaremos acabados. Se não derramarmos sangue, nosso destino é a morte eterna. Não tínhamos como sair desse dilema. Mas Deus, Ele sendo rico, não é? Em amor, em misericórdia, pela graça, fomos salvos. Ele enviou o seu Filho, esse amor de Deus. Ele enviou o seu Filho, que veio aqui na terra se tornar um homem como nós, e Ele venceu como homem. Durante todo o tempo, Ele não pecou. Ele viveu uma vida de esvaziar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, deixou que Deus Pai o guiasse. Durante todos os segundos da vida dele, Ele morreu, se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Com essa morte redentora, o sangue derramado, Deus deu base para Deus nos perdoar os nossos pecados, isto é, a todo aquele que nele crê. Você creu nele? Amém. Quando você creu nele, o sangue derramado na cruz se tornou o seu sangue derramado para a sua justificação. Irmãos, hoje nós nos livramos da morte eterna. Nós estamos livres dessa condenação eterna. Graças a Deus, estamos vivos diante de Deus. Não é? Nós que éramos um material imprestável, mortos em nossos delitos e pecado, de repente, irmãos, que status maravilhoso que nós ganhamos. Hoje nós somos filho de Deus. Podemos clamar: Abba, Pai. Deus é nosso Pai, porque Cristo morreu em nosso lugar, e Deus nos perdoou os pecados, e Ele gerou dentro de nós a sua vida. Nos tornamos filhos de Deus. Não é maravilhoso? Irmão Dong gosta de falar que nós éramos como aquele tição, aquele pedaço de madeira, já chegando perto do forno, perto do fogo eterno, já começando a fumegar, pegando fogo já, saindo fumaça nesse pedaço de madeira. Nós estávamos por um triz. Graças a Deus, Deus nos tirou, nos arrebatou do fogo. Quem aqui tem essa sensação que foi arrebatado do fogo? Eu principalmente, né? Quantas vezes já teria ido, né? Irmãos, o Senhor nos arrebatou do fogo, e Ele está trabalhando em cada um de nós. Essa é a bênção espiritual. Cada dia Deus está trabalhando em nós, para fazer de nós a sua feitura. Sabe o que é feitura? Poema em grego. É a obra-prima de Deus. Irmãos, imagina, eu e você estávamos no fundo do poço. Deus nos recolheu do fundo do poço pela sua misericórdia, nos alcançou, e pela graça fomos salvos, por causa do grande amor com que nos amou e nos trouxe nesse status maravilhoso. E hoje estamos, irmãos, na presença de Deus, sendo trabalhados por Ele. Você tem essa sensação?
Isso está no versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Vamos dar uma lida. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos poema dele, nós somos a obra-prima de Deus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Mas é interessante, toda vez que a gente pensa em Deus trabalhar em nós, nós temos ainda um pensamento individual. Deus trabalha em cada um de nós. De fato, Deus tem a sua obra transformadora sobre cada um de nós. Mas a preocupação de Deus não é apenas um trabalhar individual. O trabalhar individual é para um trabalhar coletivo, para um resultado coletivo, para produzir alguma coisa coletiva. Então essa obra-prima não é um indivíduo, essa obra-prima, esse conjunto de obra que Deus está fazendo em nós, conosco e com todos nós. Você está incluído nessa obra. Aí, irmãos, não sei se você vai perceber, aí ficou mais complicado. Porque para Deus trabalhar individualmente em nós, parece ser mais fácil, não é? Mas para trabalhar com todos nós, começa a dificultar as coisas. Porque nós, como homens caídos, comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrou em nós. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma alma muito forte, uma natureza, constituição natural muito forte em nós. Cada um de nós é de um jeito. Você sabe qual é a maior dificuldade de um ser humano? É relacionamento. Você concorda ou não? O relacionamento. Toda vez que a gente fala em relacionamento, o homem tem problemas. Quando nós falamos aqui, jovens casais, vamos fazer um momento para ajudar os jovens casais. Bom, aparece muita gente que querer ser ajudado porque nós temos problema nisso, né? Relacionamento é nosso problema. Quem tem problema da ordem de pais e filhos? Não precisa levantar a mão não. É um problema de relacionamento, não é? Tem problema de patrão e empregado, ou senhores e servos. É problema de relacionamento. Quem tem problema de relacionamento na vida da igreja? Eu acho que todos nós temos. É ou não é verdade? Esse é o nosso grande problema. Impossível. Para mim, se olhar com os olhos naturais, eu diria para Deus: Deus, aquilo que o Senhor planejou, projetou antes da fundação do mundo, na eternidade passada, de ter nós aqui como beneplácito da sua vontade, e nós todos, Deus, conseguir nos tornar uma entidade orgânica, não é isso? Coesa, parece impossível. Se você olhar à sua volta, parece ou não parece impossível? Parece impossível. É por isso, irmãos, que nós precisamos acreditar, porque Deus colocou isso como beneplácito da sua vontade. Deus vai conseguir fazê-lo. É um desafio muito grande para Ele, mas Ele vai conseguir fazê-lo. Você acredita nisso? Eu vou dizer uma coisa: é mais fácil Deus criar todo esse universo do que Deus nos edificar num só corpo. Por isso que Paulo fala em Efésios 3, Senhor Jesus, esse é o mistério. Versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas.
Irmãos, nosso Deus é um Deus que criou todas as coisas, que os cientistas ainda estão procurando as maravilhas do universo. Os físicos até hoje estão procurando a origem do universo, estão procurando essas equações para que expliquem todas as coisas das maravilhas da criação. Mas Deus não considera a criação como a coisa mais maravilhosa. A coisa mais maravilhosa de Deus, irmãos, é a igreja edificada. Porque ele diz assim: para que pela igreja, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Esses principados e potestades vão dizer: puxa, nem nós sabíamos que Deus é tão sábio, tem essa multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque eles sabem, os principais potestades sabem, que nós temos a natureza caída. Temos ou não temos? Nós temos dificuldade de nos relacionar. Temos ou não temos? Mas Deus vai trabalhar. Então, no versículo, no capítulo 2 ainda, ali mostra como símbolo do problema entre dois seres humanos, Cristo teve que realizar uma obra na cruz, derrubando a parede de inimizade entre o povo judeu e os gentios. Essa parede de inimizade era uma coisa intransponível. Eu estava falando para os irmãos lá embaixo que eu tive a oportunidade de chamar para um almoço e fiquei nesse almoço durante 4 horas tentando pregar o evangelho para um judeu, e esse judeu tentando me converter no judaísmo. 4 horas, irmãos, o almoço mais indigesto que eu já tive, e eu pregando o evangelho para ele, e nada entrava. Não entrava o quê? Uma palavra sequer. E ele tentando me converter para o judaísmo, também não entrava uma palavra sequer. E ficamos ali 4 horas. Por quê? Porque essa parede de inimizade é uma parede intransponível. Mas Deus fez Cristo derrubar essa parede da inimizade na cruz. Está escrito aqui, ó, versículo 14, Efésios 2: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, é a coisa mais difícil. Cristo na cruz derrubou essa parede de inimizade na forma de ordenanças. Irmão, cada um de nós tem a sua ordenança. Até mesmo, irmão, na vida da igreja, depois de algum tempo, você tem a sua ordenança, eu tenho a minha ordenança. Ou culturalmente nós somos diferentes, criados de uma maneira diferente. Eu tenho minha ordenança, você tem a sua ordenança, não é verdade? Até mesmo em termos de classes sociais, às vezes nós somos de segmentos sociais diferentes. Você tem a sua ordenança, eu tenho a minha ordenança. Na hora de comer, você tem a sua ordenança e eu tenho o meu jeito, não é assim? Por isso, irmãos, é tão difícil. No casamento, eu era solteiro, eu tinha que fechar todas as janelas, sem nenhuma fresta de luz, para eu conseguir dormir. O Senhor me deu uma esposa que gosta de dormir com a janela aberta, para entrar o ar, né? E depois vieram os filhos. Luz acesa à noite, trocar fralda, não é isso? Chora, né? Irmãos, cada um tem a sua ordenança. Mas, irmãos, em Cristo, essa inimizade foi derrubada.
Então nós só temos um jeito, irmãos: ir para Cristo, ir para o Senhor, ir para o Espírito, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Nós estávamos longe, não estávamos longe? Longe de Deus, longe do povo de Israel, mas Deus evangelizou para nós paz. E também paz para os que estavam perto, que eram judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Aleluia. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Irmão, nós hoje somos uma família. Uma família, verdadeiramente uma família. Não é só porque alguém considerou você alguém da família de Deus. Nós somos de fato, por geração, por nascimento, somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, então nós hoje fazemos parte de uma coisa viva, um edifício vivo, um santuário dedicado ao Senhor, uma habitação de Deus no Espírito. Nós somos a família de Deus. Portanto, irmãos, nós não fazemos parte meramente de um grupo religioso, não fazemos parte meramente de uma empresa religiosa, não estamos fazendo parte meramente de um movimento religioso. Nós somos de fato uma entidade orgânica, que é a igreja, o corpo de Cristo, edifício que Deus está edificando para a sua habitação no Espírito. Aleluia! Se você tiver essa visão, tudo vai mudar na sua vida. Estava falando lá embaixo para os irmãos, porque o Esdras mencionou na sua mensagem, de que movimentos, quando alguém é usado para um movimento, tem um seu fundador, ele então, pelo que ele viu, ideal que ele teve, a causa que ele teve, levantou um movimento, e muitos seguiram. Mas depois, na segunda geração, já começa a arrefecer um pouco. Na terceira geração, cai bem mais, não é isso? Uma empresa familiar, não é assim também? O fundador daquela empresa, todo empenho, trabalho, ele conseguiu montar um império, fazer da sua empresa um império. Aí vem os filhos, que na verdade não lutaram por aquilo. A tendência, os filhos não saberem fazer muita coisa. E quando vem a terceira geração, então, só desfrutou das riquezas e não sabem gerir a empresa. A estatística mostra que as empresas familiares que sobrevivem com sucesso na segunda geração é apenas de 30%. E que sobrevivem com sucesso na terceira geração, 5%. 5%. Um movimento também é assim. Depois de algumas gerações, não sobrevive mais. Irmão, se nós fôssemos apenas um movimento, nós fôssemos apenas uma empresa espiritual, irmãos, a tendência também é a gente desaparecer também. Mas nós não somos. Nós somos uma coisa que estava já como um beneplácito da sua vontade, da vontade de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o edifício de Deus no Espírito. Nós somos aquilo que estava no centro da vontade de Deus, e Ele está fazendo esse trabalho entre nós. Você consegue enxergar isso como a sua causa ou não? Irmãos, é por essa causa que eu vivo. É por essa causa, irmão, que eu morro. Eu dou a minha vida.
Se nós enxergássemos isso, para começar, se nós enxergássemos, nós fomos inseridos verdadeiramente num corpo, num organismo vivo. Você tem essa noção? Você não faz parte meramente de um grupo de cristãos. Você é um membro do corpo de Cristo. Você consegue ver isso, não? Dá uma olhada ao seu redor. Quem são eles? Quem são eles? Seus colegas? Companheiros desse grupo? Ou você consegue enxergar? Eles são membros do mesmo corpo a que eu pertenço. Você precisa mudar a sua maneira de olhar as coisas. Quem está sentado do teu lado é um membro do mesmo corpo. Esse membro vivo. Esse membro é vivo. Não estamos brincando, irmãos, de mais um movimento. Não estamos envolvidos em um só movimento que vai tender a acabar. E como é que uma empresa familiar acaba com o tempo? Primeiro, falta competência para as segunda e terceira gerações e sucessivamente, competência para gerir a empresa. Não é assim? Começa por aí. Mas o segundo problema, eu creio maior ainda, é que começa a disputa pelo poder. Disputa para ver quem é que toma o comando da empresa. Não é verdade assim? Irmãos, se nós fôssemos meramente um movimento, isso fatalmente vai acontecer entre nós. Você quer que isso aconteça? Então, irmãos, nós temos que enxergar que nós somos membros do corpo de Cristo. E sendo membro do corpo de Cristo, irmãos, todos os membros são necessários. Não estamos aqui disputando lugar com ninguém. Você não precisa dizer, na minha igreja, ou eu ou você. Você não precisa dizer, eu vou lutar por meu espaço na igreja, aquela irmã tem que sair. Não existe dois corações em um organismo que tenha de lutar para que um sobreviva, outro morra. Existe isso ou não? Será que existe no organismo vivo que Deus nos inseriu, no corpo de Cristo, dois elementos iguais? Um tem que sobreviver, se um morrer, outro sobrevive? Mas muitas vezes nós pensamos assim, é isso. Esse irmão é difícil, eu não aguento viver na mesma cidade que ele, servir na mesma igreja que ele. Mas, irmãos, nós temos que enxergar, nós somos membros do corpo de Cristo. E todos os membros são importantes. Não tem dois membros, irmãos, com iguais funções. Cada um complementa o outro. Todos são importantes. Somente com essa visão do corpo, e a gente buscar a realidade dessa visão do corpo, irmãos, é que tudo vai começar a ser possível. Vai ser possível. Do contrário, irmãos, entre nós vai começar mesmo o problema das empresas familiares e dos movimentos. Disputa pelo poder, não é? Competição, ciúmes, inveja, críticas, maledicências, puxando um tapete do outro, não é isso? Tomara que esse irmão vai mal para, não é isso? Quando o Senhor usa um irmão, eu fico com ciúmes. Nós somos da mesma geração, porque o Senhor usa mais ele do que eu? Não é assim, irmãos? Nós temos que ver a visão do corpo. Todos são necessários e todos são importantes. É por causa disso que eu acabei de falar, é que Paulo escreve em Efésios 2, Senhor Jesus, meu tempo está voando aqui. Senhor, bom, vamos lá. Aí, por causa disso, Paulo diz
junto com todos os santos. Esse trabalho tem que estar alicerçado em amor. Se não houver amor, irmão, não existe a edificação. Capítulo 3, versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Irmãos, Cristo é imensurável. Cristo é infinito. Ele não tem fim. Mas como eu e você vamos experimentar essa grandeza de Cristo, essa coisa infinita de Cristo? Como é que eu consigo desfrutar? Eu sozinho não, mas junto com todos os santos, eu consigo desfrutar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer, a fim de poderes compreender, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quer dizer, irmãos, só tem um jeito da gente realmente desfrutar, conhecer o amor de Cristo, é junto com todos os santos. Mas isso parece impossível. Aí quando chega no capítulo 3, César de manhã mostrou para nós, no capítulo 3, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui vocação. Fomos chamados para quê? Quem sabe agora, depois que eu falei tudo isso, você foi chamado para quê? Vamos simplificar. Você foi chamado para ser membro desse corpo. Você foi chamado para fazer parte dessa entidade orgânica, que é a habitação de Deus no Espírito, que é o edifício que Deus está construindo hoje, e você é essa peça viva. Eu sou uma peça viva. Somos membros do mesmo corpo. Esse é o chamamento. Está claro ou não? Eu e você fomos chamados para esse corpo. Fomos chamados para funcionar nesse corpo. Então temos que entrar de que jeito? Com que atitude? Versículo 2: com toda humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Irmão, se eu não entrar com essa atitude, eu não vou conseguir viver a vida do corpo. Vamos pensar bem? Eu tenho que entrar como? Com que atitude? Humildade, mansidão, longanimidade e que mais? Suportando-nos uns aos outros em amor. Esse suportar-nos, certa vez o Wesley explicou para nós, esse suportar não é, eu tenho que aguentar esse irmão. Eu não aguento esse irmão, mas eu tenho que aguentar, porque a Bíblia fala para a gente suportar. Não, esse suportar não é aguentar o irmão. Esse suportar é dar suporte ao irmão, dar sustentação para o irmão, ajudar um irmão, não é assim? Então, irmãos, nós precisamos do amor para a gente se suportar, sustentar e a gente se ajudar um ao outro. Ainda, só que esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é importante. Nós juntos, irmãos, só temos um lugar em que nós temos sucesso nessa vida do corpo, é junto nós preservarmos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando a gente preserva a unidade do Espírito, irmão, nós temos paz, e a paz é nosso vínculo, é o que nos une, não é? Irmãos, infelizmente meu tempo está muito curto. Eu gostaria de explicar melhor tudo isso. Irmãos, Deus está nos unindo, com a paz. Se não houver paz, não há edificação. Salomão edificou o templo do Senhor em tempos de paz. Em tempo de guerra, Deus não permitiu que Davi edificasse o templo. Irmãos, a edificação acontece em tempos de paz. Para acontecer paz, irmão, tem que ter essa realidade do corpo de Cristo. Por isso, em seguida, Paulo fala: há somente um corpo. Há somente um corpo.
e um Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, com essa visão, nós não temos por que ficarmos disputando entre nós, porque nós fazemos parte da mesma entidade orgânica, onde Deus nos colocou um só corpo. A partir daí, em seguida, irmão, eu vou falar bem rápido, não tenho como explicar melhor. Começa a falar de andar na graça. O irmão Dong nos ajudou, de Efésios 4 em diante, nos fala de 5 tipos de andar. Quem sabe, para me ajudar aqui? Começa com andar na graça, andar na verdade, andar no amor, é isso, né? O andar na luz. E no fim, andar no Espírito. O andar na graça, eu vou agora falar rápido. O andar na graça, eu sempre pensava que é para eu poder ter um viver diante do Senhor, né? Meu viver pessoal, individual, diante do Senhor, de acordo com a vocação a que foi chamado. Mas não, aqui quando fala de andar na graça, logo ele entra com os dons. Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou. Ele foi elevado às alturas. Sabe o que ele fez? Ele levou cativo o cativeiro. Quer dizer, ele levou alguma coisa que não permitisse o homem de funcionar como membro do corpo de Cristo. Ele levou essa alguma coisa chamada cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro, quer dizer, libertou a nós. Nós estávamos como todos adoradores de ídolos mudos, mas na sua ressurreição, da sua ascensão, ele levou essa escravidão de ídolos mudos embora. E hoje, irmão, nós somos libertados para funcionar como membro do corpo de Cristo. E ele distribuiu dons aos homens. Aleluia! Você recebeu um dom ou não? Você é um membro do corpo de Cristo? Você sabe que você, na ressurreição, na ascensão de Cristo, ele te libertou? Ele te deu dons para você funcionar como membro do corpo de Cristo. E logo em seguida, capítulo 4, versículo 11 e 12, daí para frente, irmãos, são versículos tão conhecidos, que ele então nos deu tutores e curadores na igreja, para nos ajudar a funcionar nossos dons, usar nossos dons. E você hoje está nas mãos desses tutores e curadores, que estão ajudando você a funcionar seus dons, fazer com que os seus dons se tornem ministérios. E esses ministérios, para que Deus possa usar, fazer as suas operações, até que Ele venha, realize todo o beneplácito de sua vontade, edificando uma igreja maravilhosa. Mas por que logo em seguida, irmãos, vou correr de novo, tá? Falar que estou correndo. Em seguida, fala de andar na verdade. O que é andar na verdade? Versículo 25 fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fala para o seu vizinho agora. Deixando a mentira, fale só a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mas isso parece alguma coisa do âmbito comportamental. Não mentir, falar a verdade, não é isso? E eu quero mostrar para vocês, é mais do que isso. Irmãos, o que eu estou falando hoje à noite, ó Senhor Jesus, Senhor me perdoe, né? Eu não sei, não tenho, né? Às vezes vocês podem achar que coisa elevada demais, vocês não conseguem entender e tal. Mas eu acredito que vocês, o Espírito pode mostrar para vocês, né? Então, ó Senhor Jesus,
não é só uma questão de não falar mentira, falar a verdade. Andar na verdade significa que Deus, Ele quer dar consistência a você. Você sabe quem é a única realidade nesse universo? Só Deus. Só Deus é a própria verdade. Cristo disse: eu sou a verdade, porque Deus é a verdade. Nesse universo, irmão, não tem segunda coisa verdadeira senão o próprio Deus. Deus é a verdade. Seja mentiroso todo homem, só Deus é verdadeiro. Ele tem a realidade. As outras coisas são sombra dele. Então, irmãos, o que carece para nós sermos membros do corpo de Cristo? Para nós realmente chegarmos ao momento de amar uns aos outros como membros do corpo de Cristo? Irmão, nós precisamos da realidade de Deus. Precisamos ser verdadeiros. Nós não podemos viver a vida da igreja e dizer: eu te amo, mas depois eu falo mal pelas costas. Eu não posso abraçar você e depois eu ajo com falsidade com você. Eu sou apenas diplomático com você, para você entender que eu amo você, mas verdadeiramente não amo, odeio você na verdade. Irmãos, não é só um problema comportamental. Deus precisa tirar de nós toda a vaidade, toda a falsidade, toda a mentira. Irmãos, nós antes de crermos no Senhor Jesus, nós éramos o quê? Uma coisa sem consistência. Nós andávamos na vaidade dos nossos pensamentos, ou não? Nós éramos um vazio, nós éramos um caos, um vazio total. Mas Cristo tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus quis que Cristo viesse para nos trazer graça, para edificar a igreja e trazer verdade, para tornar possível a vida do corpo. Para a gente não ser mais aquela coisa falsa, aquela coisa vazia, sem consistência. Nós hoje estamos sendo enchidos da própria verdade de Deus. E eu e você, irmãos, estamos nos tornando, se desfrutarmos da graça e da verdade, nos tornando cada vez mais verdadeiros. Não precisamos ser falsos uns com os outros, porque eu sou o que sou, porque nosso Deus, Ele é o eu sou. Ele é o que é. Ele não precisa de fachada, Ele não precisa não é isso? de propaganda, porque Ele é o que é, porque Ele é a verdade. E hoje Ele está colocando essa consistência em você e em mim. No final do livro de Hebreus, ele fala assim: todas as coisas abaláveis, que sejam abaladas. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida. Parece que Deus está virando de ponta cabeça a minha vida, não é isso? Tudo aquilo que parecia que estava certinho, de repente virou a minha vida do avesso. Sabe que Deus está fazendo isso na sua vida? Deus está abalando a sua vida, está abalando você. Sabe por que Deus precisa nos abalar? Quem sabe? Para que todas aquelas coisas que não têm consistência, todas aquelas coisas que não são a verdade, sejam abaladas e caiam, como fruto, caiam. E Deus possa tirar embora todas as coisas abaláveis. O que fica é coisa inabalável. Porque Hebreus fala que nós vamos herdar um reino inabalável. Isso está relacionado com a verdade. Irmãos, na vida da igreja, deixamos de ser falsos. Nós temos a consistência, temos a verdade. Nós temos a graça para funcionar no corpo, edificar um ao outro. Nós temos a verdade, irmãos, para tirar de nós toda a vaidade, toda coisa mentirosa, toda coisa falsa, para nós sermos, verdadeiramente consistentes na edificação. Aí depois vem o que? Deus é andar andar na graça, andar na verdade, andar no amor. Uma vez que você tem a graça para você funcionar, amar os membros do corpo de Cristo, funcionar, você tem a verdade
dando consistência a você. Você não é mais falso, você não é mais, não é isso? Você não é mais aquele que só critica. Você tem consistência, você consegue praticar o amor. Irmão, o amor entre nós se torna verdadeiro. Não é só aquele amor de convidar um ao outro para comer pizza, não. É um amor verdadeiro, um amor não falso. E por fim, irmãos, andar na luz. Andar na luz significa, irmãos, Deus é luz. Ele não tem medo de nada, porque a luz reprova todas as coisas que não são Deus, não são realidade, não vem de Deus. A luz reprova. Quando a gente chegar nesse ponto, irmãos, nós também não teremos mais medo da luz, porque nós podemos estar na luz, como Ele está na luz. Nós somos filhos da luz, irmão, porque nós temos a realidade, nós temos a graça, nós temos o amor. E por fim, irmãos, tudo isso é possível quando nós andamos no Espírito. Quando nós estamos no Espírito, irmão, tudo isso já está ocorrendo entre nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vou falar mais uma coisinha só, mais uma coisinha. Senhor Jesus. Filipenses 2. Vamos ver, Filipenses 2. Meu tempo já está chegando ao fim. Filipenses 2. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Por que é possível tudo isso sendo o mesmo? Porque nós somos membros do mesmo corpo. Se eu estou fazendo só de conta que eu sou membro do corpo de Cristo, isso não vai acontecer. Mas se eu tiver a realidade do corpo, nós vamos ter de fato o quê? Pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, sermos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, isso vai nos dar força para prosseguir, para trazer o Senhor de volta. Esse ano aqui, irmão, nós vamos multiplicar. Cada um vai pregar o evangelho para pelo menos 10 pessoas. E cuidar dessas 10 pessoas. E como nós vamos fazê-lo, irmãos? Sendo um. Pensamos a mesma coisa. Temos o mesmo amor, né? Nós somos um de alma. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Um membro do corpo de Cristo, ele não procura fazer uma coisa, formar um partido dele, não é isso? Todos os membros do meu corpo trabalham para o corpo, não é isso? Só que o ser humano, o coração do homem é enganoso. Quando o homem ganha uma certa popularidade, quando o homem ganha uma certa ascendência, ele começa a correr risco de achar que ele pode fazer uma coisa fora do corpo. Temos esse problema, não é? João Batista, por exemplo, ele que era precursor do Senhor Jesus, tão maravilhoso, homem, né, cheio do Espírito, e o Senhor usou a ele tanto para abrir caminho, endireitou o caminho do Senhor. Mas por causa da sua extrema popularidade, muita gente procurava-o para serem batizadas. Irmãos, ele acabou não seguindo o Senhor Jesus. Em Mateus 11, ele chegou a perguntar ao Senhor, mandou discípulo perguntar ao Senhor: és tu aquele que havia de vir, ou ainda tenho que esperar outro? Irmãos, olha só, essa palavra parte o coração do Senhor. Mas o Senhor não o repreendeu, e o Senhor também não o tirou da prisão. O Senhor apenas disse: fala por João o que vocês estão vendo. Quer dizer, é obra de Deus, não é obra de Deus? Vocês verificam. E Deus não tirou João Batista da prisão. Por isso, irmãos, quando eu e você fazemos alguma coisa,
não visando o corpo, visando a nós mesmos, o próprio Senhor nos afasta. Melhor, irmãos, a gente fazer tudo para o corpo. Nada fazer por partidarismo, nada fazer por vanglória para si, né? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Bom, quando a gente considera isso, irmãos, é uma proteção para nós. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ó Senhor Jesus, isso vai culminar em quê, irmãos? Amor fraternal. Se quando o Senhor conseguir instalar verdadeiro amor fraternal entre nós, irmãos, nós já estamos bem perto do reino aparecer. Essa vida da igreja, com verdadeiro amor entre nós, um apoiando o outro, um orando pelos outros, um ajudando o outro, não é? Nunca um puxando o tapete do outro, um competindo com o outro, não. Aqui impera o amor, ajuda mútua. Irmãos, acredita ou não acredita que o reino está às portas? E você acredita ser possível isso ou não? É o meu sonho, é o sonho de Deus. Você acredita que ser possível ou não? Ó Senhor Jesus. Quando eu olho, irmãos, para esses irmãos que servem comigo, eu olho para eles como eu preciso de cada um deles. Eles são meus co-membros, cooperadores do Senhor. Não me pode faltar nenhum deles. Todos eles são preciosos para mim. Sem eles me falta alguma coisa. Eu preciso de cada um deles, porque nós somos membros uns dos outros. Ninguém aqui é o dono da empresa. Deus é o dono da empresa. Cristo é a cabeça do corpo. Todos nós somos membros desse corpo. Só que cada um tem a sua função, não é? E vamos obedecer à função de cada um. Não vamos substituir o outro, e além do outro. Irmãos, o Senhor tire de nós todo fogo amigo. Sabe o que é fogo amigo? Quem sabe o que é fogo amigo? Fogo amigo. Nós estamos no mesmo time, mas eu acabo virando meu canhão contra você. Esse é fogo amigo. Quer dizer, irmão, em vez da gente gastar tanta energia em conflitos internos, não é? Vamos gastar nossa energia contra o reino do império das trevas? Vamos unir todas as nossas energias, irmãos, para pregar o evangelho. Eu sei que aqui hoje vieram também vários irmãos que trabalham, já têm bom emprego, pouco tempo para o Senhor. Meus, quero também dizer essa palavra para eles. Eles são importantes, ainda que não tenha tanto tempo para estar servindo ao Senhor. Eu espero que todos vocês se envolvam nesse projeto grande. Esse projeto vai dar certo. Não fique de fora. Nós podemos, irmãos, nesse ano 2016, criar várias oportunidades para o Senhor poder crescer entre nós, não é? Você tem desejo diante do Senhor que eu quero firmar pelo menos 2 pessoas na vida da igreja nesse ano 2016? Vamos falar para o Senhor: Senhor, e eu quero firmar pelo menos 2 pessoas vivendo a vida da igreja, vivendo essa vida da realidade do corpo. Me faz frutífero. Irmãos, nós podemos nesse ano, vocês são jovens, vocês são muito criativos, vocês peçam ao Senhor a criatividade, inovação. Vamos fazer usar todos os meios possíveis para ganhar pessoas. Por exemplo, vocês podem ou não podem pedir para os irmãos responsáveis da sua igreja, né, de vocês fazerem um evento para os universitários? Pode ou não pode? Vocês podem pedir para eles: nós queremos fazer um encontro de universitários. E vocês ficarem responsáveis, supervisionado, claro, pelos irmãos responsáveis, mas vocês são responsáveis e vocês ganham universitários para o Senhor. Nós podemos fazer, por exemplo,
uma feira de profissões, para que outros jovens possam também, né, vir, serem ganhos também, pregando o evangelho para eles. Nós podemos, irmãos, revitalizar nossos grupos familiares. Quem aqui já está num grupo familiar que não está ganhando pessoas novas? Vamos lutar esse ano para renovar nosso grupo familiar. Não pode ficar apenas um encontro social de velhos irmãos. Nós precisamos oxigenar, trazer pessoas novas. E você pode dar partida nisso. Pode ou não pode dar partida? Vamos fazer SEAP. No tempo que você puder. Tem alguns, né, que estão no SEAP de Miami e me mandaram um vídeo. Eu fiquei tão contente. Irmãos, México, você também pode participar, né? A Europa, a África, aqui mesmo no Brasil, SEAP. E nós estamos dando upgrade no SEAP hoje, melhorando o SEAP, dando mais qualidade para o SEAP, mais preparação. Comportagem, vocês também podem participar de comportagem, podem ou não podem? Saindo daqui, eu creio que vocês também podem fazer comportagem pelo caminho na volta. Vocês podem ir diante do Senhor: Senhor, eu quero ter experiência de quebrar minha cara. Eu também quero, né, ter experiência de comportagem. Ler livros. Nossos livros, irmãos, não tem muita gente que lê. A gente precisa restaurar a fome, a sede pela leitura dos livros. Lá em São Paulo, irmãos, nós fizemos, onde eu estou, nós fizemos mais de 13 anos leitura de livro nas quintas-feiras da tarde, fazendo um churrasco. Irmãos, ali nós ganhamos muitas pessoas na leitura de livros. E depois nós paramos. Estou tão arrependido, eu estou querendo recomeçar. Esse churrasco ali, na leitura de livros, é para ganhar as pessoas. E nós também podemos, irmãos, nos servir em Bucafé. Bucafé, seja comercial, seja comunidades, seja casa de oração, seja o Bucafé caseiro. Irmãos, nós vamos fazer do Bucafé um ponto para ganhar pessoas. Em outras palavras, irmãos, vamos trabalhar para que a visão do corpo seja instalada em nós e a realidade do corpo se aproxime cada vez mais nos nossos dias. E entre nós, irmãos, não há mais desconfiança. Entre nós, só amor. Confiar uns aos outros. Irmãos, Deus vai nos abençoar. Você acredita nisso? Parece estar longe, mas não está longe não. Deus está fazendo já isso entre nós. Se Ele falou essa tarde conosco, é porque Ele quer concretizar esse sonho dEle, que é o beneplácito de sua vontade. Amém. Vamos ficar em pé ainda, agradecer ao Senhor por essa visão, que o Senhor possa realizar esse sonho, né? Tal. Então vamos orar, Senhor, vamos orar em pequenos grupos, de 2 em 2, Senhor, faça acontecer esse sonho entre nós, do amor fraternal, da vida real do corpo, da realidade do corpo.